Olá pessoal, na videoaula de hoje abordaremos a atividade 6 do módulo 1, Estruturas de Sequência. Nossa atividade 6 relata a seguinte problemática. Elabore um programa que permita a entrada de dois valores inteiros, x e y. Troque seus valores entre si e então exiba os resultados. Então ele fala que a gente vai sempre receber dois valores inteiros aqui, por exemplo, 10 e 5. E ele pede para a gente exibir os valores, né? Ele pede para a gente trocar os valores das variáveis e exibir. Eu poderia pensar o seguinte, vamos inicialmente aqui criar duas variáveis inteiras, x e y, e pegar esses dados. Então, vou pegar os dados aqui, x e y, são dados inteiros, então, %d, comercial x e comercial y. Então, peguei os dois dados inteiros. Se fosse só exibir os dados trocados, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia simplesmente exibir o y e exibir o x, concorda? Alguém solucionou a questão dessa forma? Então, imaginando aqui que a gente recebe 10 e 5, então se eu receber 10 e 5, eu tenho lá 5 e 10 de saída. Funciona. Só que o que ele pede que a gente troque os valores das variáveis, né? Isso ele pede porque é uma questão que, embora pareça simples e trivial, não é. Então, imagina que a gente tem 5 numa variável aqui e a gente tem 10 na outra e eu queira trocar esses valores. E aí, quais são as operações ou qual é a operação que eu preciso fazer para trocar? Porque assim, no momento que a gente pode, aí você pode falar, eu digo que x é y e y é x. Isso é fácil. Eu digo então, x vai receber o valor de y e y vai receber o valor de x. Só que será que funciona? Vamos pensar o seguinte, imaginar o cenário. Eu tenho lá duas caixas, a caixa X e a caixa Y, os espaços de memória ali. Aqui no scanf, ele pegou, digitou o valor 5 e foi colocado o valor 5 dentro de X. Depois ele digitou o valor 10 e foi colocado o valor 10 dentro de Y. No momento que na linha 10 eu faço X é igual a Y, o que eu estou fazendo? Estou pegando o valor da direita e colocando na esquerda. Então, nesse caso, eu estou pegando o valor 10 e fazendo o quê? Colocando ele aqui dentro. E aí eu tenho um problema. Por quê? Porque no momento que eu pego o valor 10 e coloco em x, isso vai acontecer o quê? Eu vou apagar o valor que tinha lá e vou sobrescrever com o valor 10. E aí agora, quando eu faço x é igual a y, o que eu estou fazendo? Pego o valor de x e coloco em y. O valor de x agora é quanto? 10. Ele vai pegar o 10 e vai colocar em y. Então, as duas variáveis vão ficar com o mesmo valor. Vão ficar, nesse caso, para esse exemplo, com 10 e 10. E não é isso que eu quero. Eu quero que o valor de x vá para y e que o valor de y venha para x. E aí, como resolver isso? Você poderia criar, né, uma outra forma, seria criar dois auxiliares. Auxiliar 1 e auxiliar 2. Então, imagine o seguinte, como é que eu poderia resolver isso? Poderia, tenho aqui as duas caixas. Vou replicar essas caixas. Então, vou criar aqui mais duas caixas. E vou chamar uma caixa aqui de auxiliar 1 e a outra de auxiliar 2. Ok. E aí, quando eu receber o valor de x e y, imagine que aqui eu recebi o valor 5 e aqui eu recebi o valor 10. O que eu poderia fazer? Copio o valor de x para cá. Aqui fica com quanto? Com 5.
copio o valor de y para cá. Aqui fica quanto? 10. Opa. E aí agora pego o valor daqui, jogo para cá, e pego o valor daqui e jogo para cá. Será que daria certo isso? Então, como é que ficaria? Pega o valor de x e copia para o aux 1. Então, o auxiliar 1 vai receber o valor de x. Depois, pego o valor de y e copio para o auxiliar 2. Então, o auxiliar 2 vai receber o valor de y. Então, agora está nesse cenário. Todas as quatro, x e aux 1 está com o mesmo valor, y e aux, y tá com, e aux 1 está com o mesmo aux 2 está com o mesmo valor, certo? E aí agora o x vai receber o valor de y, que é o aux 2, e o y vai receber o valor de x, que é o aux 1. E aí, teoricamente, eu fiz a troca. E aí, nesse caso, eu vou imprimir o próprio x e o próprio y. Eu não vou fazer aquela farsa ali de só trocar no printf. Vamos testar para ver se funciona? Então, quando eu executo agora, se eu colocar aqui 5 e 10, veja que exibiu 10 e 5. Então, agora, de fato, funcionou. Eu consegui fazer essa troca. Então, essa seria uma primeira possibilidade da gente solucionar esse problema. Só que a gente está usando duas variáveis aqui a mais, que são duas variáveis auxiliares. Eu poderia, pessoal, resolver essa questão usando apenas uma variável auxiliar. E aí eu deixo o desafio para quem não conseguiu resolver a questão, né, com uma variável, pausar o vídeo aqui e tentar pensar como é que a gente conseguiria resolver aqui apenas com mais uma variável, seria a nossa variável auxiliar. Então, como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Bem, continuando, então nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o valor de x, colocar em aux, pegar o valor de y, colocar em x, e pegar o valor de aux e colocar em y, porque o valor de aux ele vai guardar o antigo valor de x, que é o 5. Então, eu copio o 5 para cá, sobrescrevo esse 5 com o novo valor de y, que é 10, e depois tiro o valor de y e coloco o antigo valor de x, que está no aux, que é 5. Então, nesse caso, aux, eu salvo primeiro o valor de x antes dele ser apagado, pego o valor de x e sobrescrevo com o valor de y, e o valor de y agora passa a ser o quê? O antigo valor de x que estava lá em aux. Então, eu faço a troca, né, dos valores sem precisar fazer uma. Sem precisar utilizar quatro variáveis, apenas com três variáveis, no caso, uma variável a mais. Então, se a gente compilar agora e executar, e eu colocar aqui 5 e 10, a gente vai ter o mesmo resultado. Só que agora a gente usa uma variável a menos. Embora pareça bem simples essa questão, né, e simples a solução também, é algo que no futuro, dentro das situações de problemas, a gente vai recorrentemente utilizar esse tipo de artifício, porque a gente vai precisar trocar variáveis, né, valores de variáveis entre si. Então, é importante que vocês já aprendam como funciona essa situação quando a gente precisa trocar as variáveis, trocar os valores das variáveis, certo? Então é isso. Obrigado e até um próximo vídeo.